para ir para casa, ou passar no sacolão, fazer compra, sei lá. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, Deus bendito, Pai de misericórdia, louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Senhor, por esse tempo que estamos aqui reunidos, num só corpo, num só espírito, para examinarmos a Tua santa, inerrante e falível palavra. Por isso pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, o presbítero Cristiano já está diminuindo lá a temperatura, você pode voltar para cá se quiser. É ruim, que dá a impressão que eu estou falando para ninguém aqui. Ó. Mas aí a câmera, ela está me gravando também, né? Aí eu tenho que ficar aqui. É, o central. Daqui para lá você está na esquerda, hein? É só eu virar, né? Tem. Já está lá, já no computador, já há um tempão. Voltou, né, meu filho? Merilane gosta, né? Alguém lembra quando é que é a aula de autoridade e submissão que eu falei, a data? Eu mesmo falei, eu mesmo esqueci, né? Ai, meu Deus, é um negócio sério. Quem foi que me mandou? É a idade, faz isso. Foi a Renata? Acho que foi a Renata. Deixa eu ver aqui. Dia 16/3. Dia 16/3, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Domingo que vem não haverá ITB, tá, irmãos? A gente está finalizando hoje o Apocalipse, então domingo que vem eu preciso fazer uma reunião com os pais. No outro não vai ter ETB, porque acampamento de carnaval eu vou estar lá em Mangarati, em Guapimirim. O outro é 9. Como ela vai começar no dia 16, no dia 9, eu vou passar um resumão, né? Vou tentar nesse meio tempo aí, voltando de acampamento, saindo de acampamento, entrando em acampamento, com perguntas chaves que fizemos no decorrer da nossa aula aqui, na nossa ETB. Então, no dia 9, né, a gente vai fazer esse resumão na ETB. De repente, eu vou pedir para imprimir algumas folhas com perguntas sem respostas. Pelo menos ali na folha, para você responder. Com múltipla escolha? Pode ser, vou ver. De repente, eu faço aí com múltipla escolha. Para lembrar, né? Vai ficar um tempo sem ter aula, é bom lembrar, né? A irmã Miriam, que foi professora há muitos anos, né? Vamos lá, irmãos. Então, vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Gente que treme na base quando fala do Apocalipse. Então, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Eu passei uma imagem para a Maiara, não sei se ela passou para vocês. Hã? Não é para agora não, mas quando eu falar, coloca a imagem, aí você coloca. Rafael, mandei para você.
Irmãos, Apocalipse é um livro bacana de ler. E como a nossa matéria aqui é introdução e análise do Novo Testamento, o Apocalipse ele está no Novo Testamento. Correto? Sim ou não? Sim. Porque tem gente que está na dúvida ainda. Está no Apocalipse. Está no Novo Testamento. Quantos livros são no Novo Testamento? 27. Vai cair na prova do dia 9. Aí, certa feita, perguntaram ao professor: professor, o que vai cair na prova? O professor respondeu: lágrimas. Aí falei: o professor, caramba, professor, pega leve. Então vamos lá. São 27 livros do Novo Testamento e 39 no Antigo, total de 66, calibre 66. Cadê o outro microfone que estava aqui? Levaram, né? Então, Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 1 em diante. Vou pedir a nossa irmã para fazer essa leitura, pode ser? Até quanto? Vai lendo aí. 1, né? O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Obrigado. Irmãos, tem muita informação aqui nesse início de capítulo, tá? E vai dizer que é o livro da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Já tem para quem foi escrito, a intenção que foi escrita, o propósito e quem escreveu. Então vamos lá. Quem escreveu? Está escrito aí. Ao seu servo João. Qual o propósito? Que Deus lhe deu para mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O propósito é esse, notificar as coisas que vão acontecer. Para quem foi escrito? Para mostrar aos seus servos. Tudo bem? Então, quando a gente começa a examinar, né, fazer uma introdução, uma análise de um livro bíblico, essas informações são primordiais. Então, às vezes, a gente passa batido, né? Sai lendo e depois não entende o porquê que a gente está lendo. Então, leia as entrelinhas. Aqui parece uma informação qualquer, mas quando você se detém na leitura, você está vendo ali para quem que foi escrito, quem escreveu, qual o propósito, né? Mostrar as coisas que vão acontecer, quem escreveu, João, para quem foi escrito, para os servos, para os seus servos, para quê? Para mostrar as coisas que estão para acontecer em breve. Beleza, até aí tudo bem, irmãos? Então, ok. O livro vamos continuar. No versículo 2. O qual atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
ou melhor, o qual atestou, no caso ele está falando de João. Quem atestou? João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, então uma testemunha ocular de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu, certo? Se é quanto a tudo que viu, ele estava fazendo o quê? Estava lá. 3, bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Quem lembra? Mais que feliz, feliz será, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Então, há muita informação aqui. Então, o livro foi escrito pelo João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, escreveu as epístolas joaninas, né, que a gente chama, e escreve o Apocalipse, escreve o livro de Apocalipse. Esse período que foi escrito, o Apocalipse, foi durante uma época de perseguição, provavelmente no final do reinado do Nero. Nós vimos aqui algumas informações nas aulas passadas, principalmente no período que a perseguição começa a ser mais ferrenha à igreja, e esse período do Nero foi de 58 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Então, há algumas vertentes que vão dizer que foi nesse período que foi escrito. Então, a perseguição era muito forte. E era o começo, que viriam outros tantos a perseguir os crentes, os cristãos. E outras vertentes vão dizer que foi num período diferente, no ano de 81 a 96, que foi o reinado de Domiciano. Então, a maior parte dos estudiosos concordam com uma data em torno de 95 depois de Cristo. 95 depois de Cristo. Então, vamos lá, irmãos. Qual é a data zero para a gente falar antes e depois de Cristo? Qual é o fato? Nem a data, né? Qual é o fato? Nascimento de Jesus. Então, antes de Jesus, depois de Jesus, né? Nascimento de Jesus. Antes de nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Então, quando a gente fala depois de Cristo, Jesus nasceu, fez o seu ministério na terra, morre, né? Ressuscita e a igreja avança. Alguns dos apóstolos morrem e outros, como o evangelista João, é o único que não morreu de morte matada, né? Ele morreu de morte morrida. Então, o João, ele é levado, exilado. A gente fala assim, né? Foi para a ilha de Patmos. Aí você pensa, nossa, João morreu bem, né? Numa ilha, a ilha de Patmos. Só que não é muito bem como a gente entende ilha hoje em dia, né? A ilha, nesse sentido, é de ilhado mesmo. Foi colocado de lado, abandonado, foi mandado para aquele lugar de tormento, de churume, de tudo quanto é praga, jogava para lá. E jogaram o João para lá. Então, esse é o cenário. Então, João, ele morre, vem, né? Aí vem a tradição da igreja, vai dizer que ele morre de idade avançada, de velhice mesmo. Pois bem, dando essa introdução sobre o livro do Apocalipse, que ele é dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor. Quando a gente começa a ler o capítulo 1, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia
graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, essa carta que ele escreve a essas igrejas, que hoje atualmente é parte da Turquia. O pastor João esteve lá, nessa viagem que ele fez. Eu fui na Turquia, mas não fui na viagem do Apocalipse. A minha Turquia foi ali já visitando outros monumentos. Pois bem, então João escreve essas igrejas e aí a gente tenta começar a entender o livro, né, de João. Porque ele é um livro que, diferente dos outros livros bíblicos da Bíblia, os outros livros da Bíblia, a gente faz a interpretação da seguinte forma: histórico-gramatical. A gente entende a gramática do texto e a história que está percorrendo por ali. Então, durante todo esse tempo que nós estamos aqui falando, a gente tem feito isso, tem lido a Bíblia e voltado na história para entender o porquê que escreveu, qual era a filosofia da época, né? O João começa combatendo uma heresia, né? As cartas gerais ou cartas católicas, alguns já combatendo heresias daquele tempo, falando cuidado com os falsos mestres, como é o caso de Judas e outros que nós vimos. Apocalipse é um livro diferente, porque se a gente for ler ele de forma gramatical somente, vai ter confusão, porque você vai ver um cavaleiro do cavalo branco, você vai ver uma mulher no deserto, vai ver um ser com um pescoço, outro pescoço, com 10 chifres e não sei quantos olhos. Aí a pessoa, quando lê isso no Apocalipse, vai falar o seguinte: Deus me livre, Deus me livre vivenciar uma coisa. Imagina, parece um ser com 10 chifres na sua frente. Com 2 já tem gente correndo. Imagina com 10 chifres. Né? Então, ele é um livro que se entende de forma alegórica, simbólica, no sentido de algumas vertentes vão interpretar da seguinte maneira, que é aquilo que Jesus fala: para que vejam, não entendam, e ouvindo, não entendam, mas aqueles que são de Deus, para que vão entender. Né? Então, algumas vertentes vão dizer que era escrito dessa forma para que não tivesse nenhum tipo de retaliação com relação a essa carta que foi mandada e etc. e tal. Então, vamos falar um pouco sobre o Apocalipse. Então, qual é a lição principal do livro do Apocalipse? Já que não é para eu ter medo, já que é um livro diferente dos demais livros. Então, a lição principal, se você está anotando aí, pode anotar isso, a lição principal do livro de Apocalipse é relatar para nós a vitória de Cristo e de sua igreja. Ponto. O livro do Apocalipse, ele vai relatar a vitória de Cristo Jesus e de sua igreja. Então, não é um livro para você ter medo de lê-lo. Pelo contrário, é um livro de esperança, é um livro de vitória, é um livro de triunfo de Cristo e de quem? De quem? Da igreja. Da igreja. Então, qual é o significado da palavra Apocalipse? Alguém sabe? Revelação. Revelação. E para a gente aqui, revelação. Vamos lembrar dos tempos, que é da minha época. Não sei se é da época do Miguel, mas da minha época é. Não sei se é da nossa missionária aqui, mas da minha época é. Peguei essa época. Eu posso falar que uma coisa foi da minha época, que é a fotografia. Quando você levava o filme
para a casa de revelação de foto, né? E eu peguei uma época mais nova dessa revelação. E tem gente que tem a época mais pré-histórica, né? Que entrava debaixo do lambe-lambe, né? Na praça, aquela fumaça, aquele flash, tu ficava vesgo assim. E saía até meio tonto, né? Então tinha tinha um monóculo também, né? Que você colocava o filme e olhava assim contra a luz, viu? Turma aí sabe. Então pegava essa revelação, passava lá na máquina de revelação e vinha a fotografia. Mas a gente era criança, já queria saber como tinha saído a foto. O que a gente fazia? Pegava aquela revelaçãozinha puxando assim, né? Era um negocinho redondo, ia puxando e olhando contra a luz e vendo. E vendo para ver já a foto, como é que saía. Mas quando passa lá todo o processo da máquina, o que acontece? A fotografia é revelada. E ela vem, essa revelação. Então, uma ideia pálida com relação à revelação, a ideia é de descortinar. Então, quando você pensa em revelação, é literalmente levantar a ponta do véu e mostrar com clareza aquilo que está oculto, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Presta a tua mochila aí. Isso. Então, faz de conta que isso aqui é um véu, né? E aqui está coberto. Tem aí? Ah, aí, ó, isso aí. Obrigado. Então, isso aqui é um véu. Então, literalmente, a ideia é pegar pela ponta e ir revelando. Ó, você já viu uma metade aqui. Parece ser um livro. Que livro? Ó, ele está aberto, está escrito Apocalipse. Parece ser um livro bíblico. Ó, apareceu mais coisa. Olha, o que é? Então, a ideia é essa, de literalmente pegar pela ponta e revelar com clareza. Muito obrigado. Ó, o lencinho, muito obrigado também dela. Com clareza, aquilo que está em oculto. Amém ou não amém? Amém? Então, quando você for ler o Apocalipse, tem essa imagem na cabeça, de revelação progressiva. Ó, vai se revelando. Então, o Apocalipse não é um livro fechado, misterioso ou confuso, mas traz a ideia de Deus abrir as cortinas e lançar luz no palco da história e pegar-nos pela mão e nos conduzir para esta consumação gloriosa da vitória retumbante de Cristo Jesus e sua igreja. Então, o Apocalipse não é um livro fechado e misterioso e nem confuso, mas ele traz essa ideia de abrir das cortinas do palco, onde é lançada a luz na história de Cristo Jesus e de sua igreja vencendo. Como tem um cântico do nosso cenário que vai dizer: sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o Apocalipse não é um livro de tragédias que deixa as pessoas desesperadas, né? Tem gente que eu não vou ler o Apocalipse não, pastor. Por quê? Eu tenho medo de ler o Apocalipse. Não, irmão, não é esse o intuito do Apocalipse. O intuito do Apocalipse é falar da vitória de Cristo e da igreja. Então, não fica com medo nem desesperado. Pode falar. Uhum. Já tem muito problema, baixa o problema que eu tenho. Você vai de Apocalipse para vocês. Você tem um crente, um líder, com medo do Apocalipse. O irmão Abimael está falando aqui, teve uma pessoa que falou do Apocalipse, né? Aí ele falou: não, deixa esse negócio de Apocalipse para lá, eu já tenho meus problemas, não vem. Só que
de fato, o Apocalipse não é esse livro de medo, é o livro de vitória de Cristo, né? Vitória retumbante de Cristo e da igreja. Então, Apocalipse vai dizer que a história, ela não está à deriva, como um caminhão que desce de ladeira abaixo, sem freios. Com o Apocalipse, a gente entende que a história é teleológica, ou seja, ela tem um fim, ela tem um propósito, uma consumação. Então, a história está nas mãos do Senhor. Então, aquele que tem a rédea da história em suas mãos, é ele que conduz a própria história, né, no seu triunfo absoluto de Jesus e da sua igreja. Então, o Apocalipse ele vai mostrar o seguinte para a gente, que a história, ela não está assim, deixa a vida me levar, né? Ou o acaso vai me proteger. Pelo contrário, a história, ela está nas mãos de Deus, aquele que tem o governo, e ela vai ter um fim triunfante, poderoso, Power Mega Plus, divino, o evento da era, que é a vitória retumbante de Cristo Jesus, de uma vez por todas, e sua igreja. Então, para a gente entender o Apocalipse, a gente tem que entender também algumas vertentes hermenêuticas de interpretação. Primeira, então vamos falar primeiro aqui. Falar só as vertentes, irmãos, a gente não vai se ater no livro com profundidade. A gente fez um curso uma época na pandemia do Apocalipse, né? Então, como essa matéria aqui é de introdução e análise, nós vamos fazer uma introdução e uma análise de pano de fundo, para que depois você leia com mais profundidade o livro e entenda todo o pano de fundo que está por trás disso. Então, a primeira vertente hermenêutica de interpretação é a interpretação preterista. Preterista. Vamos lá, vamos falar todo mundo junto? Interpretação preterista. Vou falar, depois você repete. Interpretação preterista. Vai lá. Interpretação preterista. Deixa eu ver se está lá. Esse é atualizado, não está aí não. Então, essa vertente de interpretação do livro traz a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro escrito por João no final do primeiro século, para trazer uma mensagem para aquela igreja que estava sendo martirizada, sofrendo a pobreza, sendo jogada às feras, sendo queimados vivos e crucificados. Então, é um livro que se dirige apenas àquela igreja, para aquele momento, para aquelas circunstâncias, e que esse livro não tem mais uma mensagem atual para a contemporaneidade e nem mesmo lança a luz para o futuro. Então, essa vertente de interpretação preterista, ela não faz justiça a esse livro, né? Não é desta forma que nós entendemos. Alguns vão se apegar poucos, né? Vão se apegar a essa vertente preterista, dizendo que era um livro daquela época, daquele tempo, e que ficou lá para aquela igreja, só para aquele tempo. Mas não faz justiça a esse livro quando você faz essa análise do livro. A segunda interpretação é a interpretação futurista. Vai lá, interpretação. A primeira qual é? E a segunda? Vai cair no Enem, hein? Do dia 9, Enem do dia 9. Eu estou até com medo de falando assim, no dia 9 vai ter ninguém. Não vou para a igreja. Meu irmão, é só para você, vai ficar contigo a folha. É só para você. Oi. Uma das coisas que eles colocam, o preterista no caso, é a expressão que está contida aí no texto que foi lido, na introdução. Em breve deve acontecer. Em breve vai acontecer. A ideia de que tudo aconteceu. Isso é de fato. A interpretação futurista. Essa vertente
de interpretação do livro traz a ideia do livro de Apocalipse até o capítulo 3, que tinha a ver com as igrejas que estavam vivendo naquele tempo, até o capítulo 3. A igreja daquele primeiro século na Ásia Menor. A partir do capítulo 4, a mensagem do Apocalipse se dedica a se concentrar especificamente nas coisas que vão acontecer. Portanto, esse livro não é um livro pertinente e atual para a igreja. Agora, nem para o longo da história. Mas, segundo essa interpretação, é um livro que descreve aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Então, essa interpretação também não faz justiça a esse livro, porque é como se não fosse um livro atual, mas uma versão para o final dos tempos. Essa é a futurista. A terceira interpretação é a interpretação histórica. Interpretação? Histórica. Qual é a primeira? E qual é a terceira? Qual é a primeira? A segunda? Ó, o povo tá bom. E a terceira? Histórica. Muito bem. Tá na tela? Ah, que coisa. Cadê? Ah, tá lá. Olha. Aqui, dentre elas, eu acho que é a que não faz nem sentido, né? A preterista só ficou lá para aquele tempo. Então, é como se fosse um livro de historinha. Então, a interpretação histórica. Esta vertente de interpretação do livro traz a ideia de que o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século, para aquele tempo de angústia e dor. É um livro que, ao longo da história da igreja, foi atual e oportuno. Porém, é um livro que lança a luz de maneira nítida para a consumação da história, para o momento que Jesus voltará. Então, essa interpretação é a que traz mais justiça e análise hermenêutica desse livro. Ou seja, é um livro que foi um livro usado naquele tempo, para aquela igreja, um livro para a atualidade, atual, e um livro que lança a luz ao que vai acontecer para o futuro. Tá? Então, por ser um livro de descortinar, de revelação, essa ideia, a interpretação hermenêutica histórica, é que mais faz jus ao livro do Apocalipse. Então, vamos lá. Vamos pular aqui um pouco. Tem uma imagem aí? Ah, não é esse documento. Por isso. Beleza. Dentro dessas interpretações, há algumas correntes de entendimento acerca do livro. E eu tenho uma imagem aí. Põe na tela, isso aí mesmo. Que vai trazer a ideia do milênio. Deixa eu ler aqui se eu acho. Acho que é capítulo 20. Vamos ver. É o 20? Então vamos lá. Capítulo 20. Vamos lá. Presbítero Cristiano, lê para a gente o capítulo 20, por favor. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
ponto. Vamos entender. Então, como a gente vai entender essa versão do Apocalipse? O Apocalipse, meus irmãos, olha como é que é interessante o entendimento do Apocalipse. O Apocalipse se trata em sessões paralelas e progressivas. Isso tem que ficar claro. São sessões, eventos, né, paralelos e progressivos. Por vezes vocês vão ler a um cenário e vai dizer assim, parece que eu já li isso. Só que você está lendo agora de uma outra visão paralela, só que de uma forma mais ampla. Ele é crescente, ele é paralelo e progressivo. Pois bem, vou dar um exemplo. Até aí, tudo bem, irmãos? 3 amém, tá difícil, né? Apocalipse é difícil mesmo de entender. Então, passa ali as cartas, capítulo 3. E os selos. O primeiro selo. Vi um cordeiro abrir um dos 7 selos. E ouvi, capítulo 6 que eu estou. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse de voz de trovão, vem. Ou se não, vem, né? Voz de trovão. Vi então, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro, com um arco que lhe foi dado, uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Vencendo para vencer. Esse é o primeiro selo. Quando a gente caminha um pouco mais para frente, o segundo selo, vi quando abriu o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, vi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E por aí vai, você vai vendo os selos. Quando a gente passa mais para frente, olha o 7º selo, capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Há quem diga que as mulheres não estavam nesse momento aqui. É brincadeira, irmãos. Que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, ai meu Deus. Então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incenso de ouro, lhe foi dado muito incenso para oferecer como orações de todos os santos que sobem ao altar de ouro que acha diante do trono. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo o altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aí quando você vai para as trombetas, né, que é no próprio capítulo 8, versículo 7, vai dizer assim,
o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. E foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também da erva verde. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, primeiro caiu na terra, agora caiu no mar. O terceiro caiu sobre a terça parte dos rios, agora caiu nos rios. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte que pegou onde? No sol, nas luas, nas estrelas. Então, olha a sequência, sempre vai caindo. A terra, no mar, nos rios, agora no céu. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou e viu a estrela caindo do céu, e lhe foi dado a chave do poço do abismo. Lhe abriu um abismo e a fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Versículo 4. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão o ardente desejo de morrer, mas não fugirá deles. Mas a morte não fugirá deles. Agora caiu sobre quem? Sobre os homens. E por aí vai. Então, à medida que a gente vai lendo esses fatos, e depois, para a gente ganhar tempo aqui, depois você lê, a gente leu os selos, as trombetas, não foi isso? E depois você vai ler os flagelos, que começa no capítulo 15. Versículo 5. Não, o capítulo 16, perdão, versículo 1. 16, 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta adoraram, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas sobre eles. Então, o primeiro flagelo veio sobre os homens. Sempre assim. Segundo flagelo, versículo 3. Derramou o sangue, a sua taça, no altar, e estes tomou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia onde? No mar. Caiu nos homens, agora caiu sobre o mar. 4. Versículo 4. O terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Então, homens, mar, águas. O quarto flagelo, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Sobre o sol. E assim sucessivamente. Então, essa ideia de flagelos, de selos e de trombetas, são ideias progressivas e paralelas e progressivas. A todo momento ele está dizendo, caiu sobre os homens, sobre o mar, sobre o rio, sobre o sol, e por aí vai. Só que de forma progressiva, você vai vendo que vai
aumentando. Primeiro, cai lá, depois vai dizer assim, e foi morto a terça parte dos homens, a terça parte do mar, a terça parte do rio. Isso significa misericórdia de Deus, um juízo parcial de Deus. O juízo parcial de Deus. Então, tendo em mente que são eventos paralelos e progressivos, ou seja, nesse descortinar, eu estou começando a ver, e olha o que está acontecendo. Caramba, caiu nos rios, agora caiu no mar, agora de uma proporção maior, era a terça parte, está aumentando. Então, é essa a ideia de leitura apocalíptica, né? Então, para entendimento disso, a gente tem também algumas correntes de entendimento do livro do Apocalipse, e eu vou falar algumas delas aqui. Cadê meu celular? Está dentro da Bíblia. Vamos lá. Então, a gente tem aí corrente pós-milenismo. Tem uma imagem aí, que eu vou falar daqui a pouco dela, para a gente identificar. Então, essa corrente do pós-milenismo, essa corrente, porque a questão toda, chave aí é o milênio, que vinha a ser o milênio. Tá? É essa que vai trazer antes, ou depois, ou durante. Então, vamos lá. O pré-milenismo, vamos falar do pré primeiro. Enxerga o Apocalipse como uma profecia futura e literal. Acredita que Cristo voltará antes de um reinado de 1000 anos, que é o milênio, seguindo pelo juízo final. Esta visão se divide em duas vertentes, essa visão pré-milenismo, né? Se divide em duas vertentes. A dispensacionalista, que defende o arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação e um período literal de 7 anos de sofrimento antes do milênio. Então, vamos dar uma olhada aqui na imagem. A gente tem ali, pré-milenismo pós-tribulacional. Ele vai dizer ali, grande tribulação, olha lá, cruz, está vendo aquela cruz ali? A cruz significa a morte e ressurreição de Cristo, tá? Depois desse período, vai vir um período de grande tribulação. Daí vai vir a segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Depois, milênio de Cristo. Depois do milênio de Cristo, o juízo final. Então, essa versão aí essa visão, né? É uma visão pré-milenista. Pré-milenista. A outra visão pré-milenista, que esses termos são difíceis mesmo, tá? Pré-milenista dispensacional, acredita que defende o arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação e um período de 7 anos de sofrimento antes do milênio. Então está ali, a segunda vinda para o arrebatamento da igreja, está vendo? Depois de Cristo, Jesus virá para arrebatar a igreja, um arrebatamento secreto. Depois disso, vem o período da grande tribulação. Depois da grande tribulação, que a igreja está lá arrebatada, né? Jesus vem com uma segunda vinda de Cristo com a igreja agora, com aqueles que já subiram. Aí vem o milênio de Cristo e depois o juízo final. Essa é a visão do pré-milenismo. O pós-milenismo, ele interpreta o milênio como um período simbólico em que o evangelho gradualmente transforma o mundo, levando a um tempo de paz e justiça
antes da volta de Cristo. Então, ali vem, Cristo morre, ressuscita, vem o período de milênio e a segunda vinda de Cristo com o juízo final. Então, essa ideia do pós-milenismo, o milênio é simbólico, mas ele é futuro. Ele vai acontecer ainda. Tá? No pós-milenismo. Ele tem a ideia de que o milênio é futuro. Então, o milênio não é um período literal de 1000 anos, mas um tempo simbólico em que o evangelho vai se espalhar progressivamente pelo mundo, trazendo uma era de paz e de justiça antes da volta de Cristo. No fim, haverá o juízo final e a eternidade. Essa é a ideia do milênio, que virá um tempo de paz. Agora, a vertente amilenista, ela entende da seguinte forma: considera que o milênio já está em andamento de forma simbólica desde a ressurreição de Cristo, sendo o reinado espiritual da igreja na terra. O juízo final e a nova criação aconteceriam diretamente após o retorno de Cristo, sem um milênio literal. Então, o milênio, nessa visão amilenista, né, é simbólico e já está acontecendo. Ele representa o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Olha, cruz, primeira, segunda lá no final, segunda vinda de Cristo, em que Cristo governa espiritualmente através da igreja, nesse período aí de milênio simbólico. Satanás já está limitado em suas ações e no fim dos tempos ocorrerá o juízo final e a nova criação. Então, dentre essas vertentes de entendimento do Apocalipse, irmãos, pode deixar assim, Cris. Essa é a visão que mais colabora para o nosso entendimento das seções paralelas progressivas e para a linha de entendimento dentro do Apocalipse, é a visão amilenista, que é a última. Por quê? Vamos lá. A primeira, o pré-milenismo pós-tribulacional, olha lá. Vai haver uma grande tribulação, segunda vinda de Cristo, o milênio de Cristo, né? E depois o juízo final. Então, Jesus não viria aí uma única vez. Ele viria quantas vezes? Mais 2 vezes. Tanto a pré-milenismo tribulacional, que é histórico, ou dispensacionalista, vai dizer 2 vezes. O dispensacionalista, então, faz 3 vezes. Ó, Cristo veio e morreu, né? Uma. Aí a segunda vinda para arrebatar a igreja. Como Jesus desce a escada, a igreja sobe secretamente. Vem a grande tribulação. Isso para a igreja não passar pela grande tribulação. Depois Cristo volta com essa igreja que foi e governa com aqueles que ficaram. É como se fosse uma segunda oportunidade. E depois ainda vem o juízo. Então, 1, 2, 3, até perdi as contas, 4 vezes. O pós-milenismo e o amilenismo, eles se parecem, porém, o pós, ele acredita que esse período de milênio, de Cristo vencendo, né, vai se dar no futuro, e depois vem o juízo final, diferente do amilenista. Por quê? Nós cremos que Cristo venceu aonde? Na cruz. O texto que nós lemos vai falar do cavaleiro branco, vencedor, que sai para vencer. O amilenismo, ele vai entender o seguinte, que Cristo já está reinando com a igreja aqui, né, triunfante, militante, e haverá a igreja triunfante.
Mas a igreja já está reinando nesse período. E dentro desse período, como a palavra de Deus vai dizer, que como dores de parto, né, há um crescimento da maldade. E aí a gente pega o livro de Mateus e vai entender um pouco mais disso. Quando ele vai dizer o seguinte, que vai ter pais contra filhos, filhos contra pais, e aquela coisa toda. E no final dos tempos, ao invés de fazer um movimento de o povo ser todos cristianizados e aí, de uma vez por todas, salvo, aí a gente entraria em outra matéria, que não vem ao caso. Entraria na matéria de que todos vão ser salvos e não vai ter ninguém no inferno. Que também não é real. Né? Então, a ideia de que os eventos que estão acontecendo, assim como o Apocalipse são sessões paralelas e progressivas, eles vão acontecendo para testificar que vai acontecer o retorno de Cristo. Então, esses eventos que estão caindo na terra, no mar, nos rios, nos homens, que nós lemos aqui, os flagelos, né? As trombetas estão tocando e etc. e tal. Isso vai acontecendo e vai cada vez mais ficando o intervalo menor de maldade, ao ponto de que a maldade vai ser tão grande que Cristo vem e a igreja triunfa para sempre. E Satanás é derrotado de uma vez por todas. Satanás preso. A ação demoníaca está limitada. Pois, irmãos, imagine se Satanás, né, se a ação dele não fosse limitada na terra. O evangelho não tinha chegado. Então, a ação de Satanás ele é limitado, certo? Mas os eventos que confirmam o retorno de Cristo vão acontecer de forma próximas, um evento de outro. Pois bem, pense comigo como que era antigamente as ações, os eventos, por exemplo, rumores de guerra, pandemias, epidemias, isso está na Bíblia. Era um evento aqui e outro acolá. Agora, tu sai de um, já está no outro, sai do outro, já está no outro. Isso revela que Cristo está voltando. E volta. Amém? Amém. Eu vou te dar a oportunidade, só para eu concluir aqui o raciocínio. Então, o que acontece? Por que o período, então, de grande tribulação? Se é que esse período vai acontecer que vai haver esse período de grande tribulação. Porque a igreja, em todo o tempo da história, passou por tribulações, e por grandes tribulações. Por que você é o bonitinho da vovó, não vai passar? Então, imagine, irmãos. Estamos passando. E esse período ele vai ser crescente, né? Em suas eras. Você percebe no tempo de João, né, Nero e toda aquela turma toda na perseguição ferrenha, para eles Cristo voltaria logo. E de fato voltou para eles, né? Eles morreram em Cristo. E para nós hoje a gente vê que às vezes hoje a gente está no cenário e pensa assim, isso não vai acontecer, é lei, expressão e tal. Tudo bem, pode até ser. Mas, aí a gente vai entrar mais no Apocalipse, existe também o quarteto do mal. Né? O antigo dragão, que é a serpente, a grande meretriz, o falso profeta e o anticristo. Esse quarteto maligno, ele trabalha em prol desses eventos também. Mas eles vão cair. João vê eles caindo tudo. A Babilônia cai, né? A Babilônia não é a Babilônia lá dos persas, porque já tinha caído. Então, aqui a ideia da grande Babilônia, ou a grande meretriz, né, que sai para seduzir. É como se uma mão invisível
estivesse atuando e governando de forma sutil, onde essas ideologias passam até por meio da igreja. Por meio da igreja. Tanto que quando a gente lê as cartas às igrejas, vai falar assim, ó, você permaneceu firme, mas eu tenho contra você que abandonou o primeiro amor. Você aceitou a doutrina de Balaão, e por aí vai. É um reflexo também do que pode acontecer, ou melhor, vai acontecer. Então, esse quarteto satânico, digamos assim, quarteto do mal, que é a Babilônia, esse sistema social que rege esse tempo, o príncipe deste mundo, o quarteto do mal, Satanás, o que está orquestrando tudo isso, a antiga serpente, que engana, como em Gênesis, o anticristo, que é meu entendimento de muitos teólogos, né, irmãos, aqui eu estou colocando que, na maioria das vezes, aqui a igreja presbiteriana, e eu também interpreto dessa forma. O anticristo, que, numa visão, não seria um político, me entenda bem, não é um político, mas ele pode atuar, esse anticristo, numa esfera que vai mover todo o sistema mundial. Entende? Eu não estou querendo dizer aqui que é um político específico, mas tem um poder de influência que vão enganar muito, se possível, os santos. E aí depois vem, eu falei sobre a grande Babilônia, meretriz, Satanás, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta já numa visão mais religiosa. Ele é falso, mas é um profeta. Ele é um profeta. Então, muitos vão nessa linha de pensamento ideológico que o sistema coloca. Por exemplo, antigamente, divórcio era o quê? Divórcio, quem lembra? Não, legalmente falando. Era crime. Você podia divorciar. Ao ponto que isso foi passando e... Não, isso é legal. Tá. É o desquite, né? E antigamente se fazia casamento de quê? Homem e mulher. Hoje faz casamento de homem com homem e mulher com mulher. Um pouco mais atrás, isso era inconcebível. 2 homens casando. Hoje já não é tão mais. Eles podem viver a vida deles. Né? Vai chegar um ponto que isso vai ser natural, irmão. Natural. Preste bem atenção. Casamento com crianças é o quê? Crime. Pedofilia. Vem essa onda dizendo que não, é um amor entre 2 pessoas. Escreva, vai chegar o tempo que vai ser normal. Normal. Então, olha o cenário paralelo e progressivo, de malignidade também. Vai chegar um ponto que isso vai ser tão horrendo, horripilante, que Cristo volta, de uma vez por todas, para reinar para todo sempre. E novo céu e nova terra. Aí, novo céu e nova terra, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um livro da revelação de Cristo
e vitorioso e da sua igreja vitoriosa. Então, quando você lê os finaizinhos, né, o capítulo 21, 22, novos céus e nova terra, você vê a gloriosidade, as coisas velhas, essa maldade, essa pecaminosidade. Então, se você reparar, irmãos, em toda a história bíblica, há eventos que vão espelhar o Apocalipse. Você lembra de Sodoma e Gomorra? A maldade era tão grande que aconteceu? Destruiu a cidade. Você lembra de Noé, do dilúvio? A maldade era tão grande que Deus fez o quê? Mandou o dilúvio, o juízo. São juízos parciais de Deus. Agora, haverá um momento que não haverá mais juízo parcial, será o juízo final. O juízo final. Nossa irmã queria falar? Então, essa teologia dos deixados é bem hollywoodiana, ela se enquadra mais nesse pré-milenismo dispensacionalista, né? Das igrejas pentecostais. Denominações dispensacionalistas. É. Pode ser salvo. Essa é a palavra. Irmãos, imagina, se com o Espírito Santo a turma já não está convertendo, e a coisa está do jeito que está, imagina ser o Espírito Santo que vai ser levado. Aí que eu não vou converter mesmo. Isso aí foi um ET. Aí colocava a gente para ouvir a história, como tinha todo mundo sumido e tal. Já ouviram esse... Poxa, mas me massacraram quando era criança. Para desconstruir é difícil agora, né? Então, esse período, esse pré-milenismo dispensacionalista, ela é conhecida até o começo do século XIX, com a história das 7 dispensações. Faz diferença entre a história e a eternidade da igreja de Israel. Enfim, então, olha lá. Imagina, Jesus vem, arrebata, e nesse período o pessoal vai falar, foi um ET, aquela coisa toda. E depois, tribulação. Depois da segunda vinda de Cristo com a igreja, aí vem um período de paz. Ele reina meio que não reinando. E depois vem o juízo final. Ora, irmãos, a Bíblia vai dizer que é no abrir e fechar de olhos. Todo olho verá. E vai acabar. É o juízo final. Então, progressivamente, né, paralelo e progressivamente, Cristo reinará eternamente de forma para todo sempre. Cristo hoje reina? Sim, com a igreja, também na terra e através do Espírito Santo. Estamos vivendo esse período de milênio simbólico, não de 1000 anos. O que é milênio, então? Vem de 1000 anos. Então, que 1000 anos é esse? É muito tempo. É uma ideia de tempo longo. Né? Lembrando que o Apocalipse é um livro de símbolos. Então, esse símbolo é de tempo longo. Pois bem, irmãos, então, basicamente, é isso que o Apocalipse vai tratar. Eu trouxe aqui de forma breve, sucinta e de análise dessa introdução do livro do Apocalipse. Espero poder ter ajudado, mais do que ter atrapalhado. Mas, em resumo, o livro de Apocalipse, ele é um livro que vai tratar como lição principal, relatar para nós a vitória de Cristo Jesus e de sua igreja. Então, quando você for lendo esse Apocalipse, essa revelação desse descortinar, lembre-se que as cortinas estão se abrindo
e a luz no palco da história do Senhor Jesus será lançada e há uma segurança. A história, como nós vemos que haverá um novo céu e nova terra, a história ela não está à deriva, né? Ela não está como um caminhão descendo ladeira abaixo sem freio, mas ela é uma história teleológica, ela tem um Senhor que conduz para o final do seu triunfo, do triunfo do seu Filho e da sua igreja amada. Que o Senhor assim muito nos abençoe. Sim. Bem disse, né? Teólogos que tenham o pensamento que nós temos, a compreensão que nós temos, eles dizem o seguinte, que aparece, o trono que aparece na terra 3 vezes no Apocalipse é trono de Satanás. É o trono de Satanás, isso. Não é trono de Deus. Deus reina, Jesus reina nos céus. Nós somos súditos do reino aqui na terra. Né? Quando João anuncia lá a chegada de Cristo, o precursor, o que ele fala? Arrependei, porque está próximo O reino dos céus. Quando Jesus chega, o reino do céu está entre nós. Sim. Então, o reino, Jesus... Foi implantado com Jesus. Ele inaugurou o reino. Exato, inaugurou o reino. Então, Jesus está reinando. Nós temos que ter essa tranquilidade que a palavra de Deus nos dá. Sim. Ela nos mostra. Então, não vamos esperar. Olha só. Pense só que coisa esquisita seria a nossa compreensão. Sim. Só humano. Compreensão do Abimael aqui. Pense só que coisa terrível seria Jesus com o trono aqui na terra, reinando, e o pessoal matando. Um anticlímax, quando aconteceu um negócio desse, e diz que eles vão se levantar depois, né, contra, não tem condição. Não tem Contra o Senhor. o milênio, eu aceito, entendo perfeitamente que nós estamos vivendo o milênio. Sim. Esse período de 1000 anos longo, né, simbólico, onde Cristo reina através da igreja e, paralelo e progressivamente, os eventos que confirmam o retorno de Cristo vão acontecer e o seu espaço de um tempo para o outro vai ser cada vez mais curto. Né? Como a mulher está com dor de parto, né? Contrações, obrigado. Com uma contração aqui, outra acolá, né? Daqui a pouco as contrações vão acontecendo o quê? O intervalo vai diminuindo. Significa que o que vai acontecer? O bebê vai nascer. Então, essa analogia, né, com relação ao Apocalipse e as contrações é a mesma coisa. Vai acontecendo o cenário cada vez mais perto, ao ponto de ficar tão insuportável, porque o livro vai dizer sobre o clamor dos santos que sobem até o trono, pedindo justiça para que Deus venha intervir logo. Né? Tão insuportável que Cristo voltará de uma vez por todas e juízo final. Aconteceu. O que é quando Cristo voltar, irmão? Não vai ter segunda chance. É juízo final e acabou. Como dizia a irmã Mariana, caixão e vela preta. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, estamos terminando essa jornada de introdução e análise do Novo Testamento. Espero ter contribuído com o seu entendimento com o Novo Testamento. Dia 9. Dia 9 a gente vai... Não. Eu vou trazer algumas perguntas só para... Dia 23 não vai ter não. Semana que vem não temos, tá? Tem reunião. Então, irmãos, eu estou falando negócio de prova, mas é brincadeira. Você vai levar o papel para sua casa, eu não vou nem olhar, é só para você ter ali em mente e saber. Você vai se avaliar, né? O quanto que eu aprendi dessa jornada aí, tá bom? Não vai ter nada demais. Por exemplo, quais são os sinóticos? Quem são eles? O que significa os sinóticos? De repente eu faço até de múltipla escolha. Versículo 3. Sim, verdade. A Débora está falando aqui do versículo 3 lá do capítulo 1 de Apocalipse,
capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem esta palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, feliz será, muito feliz, aqueles que leem, que ouvem e guardam. Você leu? A prova é para você ler, ouvir e guardar, que você vai ser bem-aventurado. Por que é bem feliz? Porque sabemos que a história está na mão do Senhor e ela tem o fim glorioso. Pedir ao nosso irmão Osmar fazer uma oração para a gente finalizar aqui. Glória a Deus. Amado Deus, nesse momento, na sua presença estamos e te damos graças, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo da tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, no nome de seu Filho Jesus, que abençoe seus filhos ao retorno para seus lares, seja com eles, seja com todos, Pai. Ó Deus, e também te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse irmão que caiu da laje, Senhor. Que esteja com ele, Pai. Que abençoe ele, Pai. Que seja com ele, que liberta ele de dores, de tudo mal que poderia acontecer, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui e de poder dirigir para os nossos lares com os nossos familiares. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, obrigado. Eu vou colocar no grupo essa imagenzinha que eu coloquei aí, tá?